Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6. Queria convidar por gentileza a igreja a se colocar de pé para a leitura da mensagem. Gálatas 3, a partir do verso 6. Ali no projetor está começando no verso 5. Mas eu quero começar no verso 6, um pouco abaixo. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Deus assentar, irmãos. Quero colocar um dado estatístico ali no nosso data show, um dado de uma pesquisa da revista Época, que foi depois usado num site chamado Jovem Líder. Fez uma pesquisa com funcionários de empresas e eles descobriram aquele dado ali, 61% dos entrevistados estão frustrados com a sua vida profissional, se não totalmente, pelo menos parcialmente, ou de fato não gostariam de fazer o que estão fazendo, não se sentem felizes em trabalhar com o que trabalham. Então, se nós fizermos aqui um levantamento, 61% das pessoas aqui nesse templo não estão felizes com o seu trabalho, tem um pouco de frustração com o seu trabalho. 61%, é um número muito grande. Então, excluindo a mim, os pastores, o coral, vocês todos aí estão perdidos. Bom, brincadeirinha. Sabe qual é a pior frustração? A frustração, ela se manifesta em várias áreas da nossa vida, mas tem uma que é a pior. Nós nos frustramos às vezes com a nossa família. Temos certas expectativas com a nossa família que ela acaba não correspondendo. Você espera que a sua família te acolha num determinado momento, ou que dê uma orientação X ou Y, isso não acontece. Mas com o tempo você consegue superar isso. E família é família, e a gente caminha junto. Você tem frustrações também na sua vida com seus amigos. Você espera um telefonema que não acontece, uma visita que não acontece, eles esperam também, você nem sabe, depois você descobre através de outros que eles fizeram uma crítica e a frustração acontece, mas você continua tocando o barco, porque amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Às vezes você tem frustração com a sua vida político-socioeconômica. Você investe, acredita que alguma coisa vai ser diferente, e não é. Sua vida profissional, como acabamos de ver, e não é. Mas com o tempo você supera. Mas a pior frustração é a espiritual. A pior frustração é espiritual, porque a espiritualidade, ela é a base da nossa existência. Se você está bem com Deus, e se Deus relaciona-se bem com você, na sua expectativa, e de repente algo dá errado, porque a frustração é isso, é quando você lança expectativa sobre alguma coisa e não recebe em troca aquilo que esperava, você não tem onde se apoiar, porque você consegue dialogar com pessoas, entender pessoas, elas são falhas, você consegue entender economia, vida social, profissional, você consegue entender uma série de fatores que compõem a sua existência, mas a sua relação com Deus não é possível. Você investe, você acredita, você deposita a sua fé, e eis que de repente Deus falha. Mas a Bíblia vai nos ensinar que se existe frustração espiritual, na verdade é porque nós fizemos uma leitura equivocada sobre aquilo que Deus deseja no nosso relacionamento com Ele. Eu diria que é muito mais simples traduzirmos a frustração como religiosa do que como frustração divina. Ou seja, os caminhos que a religiosidade te propôs te conduziram a uma frustração.
Então a sua frustração é mais religiosa do que na sua relação com Deus. Muitas são as pessoas que abandonaram igrejas e até mesmo a sua relação com Deus, porque se frustraram, não com o Deus da Bíblia, mas com uma religiosidade que lhes foi proposta e que era falsa. Por isso, a fé, ela pode ser bênção ou maldição, segundo o texto que nós acabamos de ler. Eu vou repetir porque a frase é forte. Fé pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Quem diz isso é o texto que nós acabamos de ler, e nós vamos entender na leitura do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, por que ele está dizendo isso. Nos detendo apenas no contexto do capítulo 3, se você começar o capítulo 3, versículo 1, mantenha a sua Bíblia aí aberta, é Gálatas. Se você se perdeu, não acha Gálatas mais, peça ajuda ao Espírito Santo e a pessoa que está ao lado. Ela pode ser um instrumento de Deus na sua vida nesse momento. Gálatas, capítulo 3. Paulo está triste com a igreja de Gálatas, porque eles estavam construindo uma espiritualidade diferente daquela espiritualidade proposta por Deus. Portanto, havia a possibilidade real, nos irmãos ali da igreja de Gálatas, deles construírem uma fé que os conduziria à frustração. E ele diz, Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo diz, alguém pode pregar um evangelho que te fascina, que te conduz a um equívoco. Alguém pode te conduzir uma fé e te levar a viver uma fé que desagrada a Deus e que, portanto, não vai agradar a você mesmo. Paulo está muito preocupado, e a partir desses versículos que acabamos de ler, existe uma seção que é intitulada pelos comentaristas como uma seção doutrinária. Portanto, o sermão de hoje é profundamente doutrinário. Não espere sair daqui arrepiado, cheio de fogo do coração, e falando em línguas, e andando sobre os carros, e vendo milagres acontecendo. A primeira pessoa que você tocar, porque o texto dessa manhã é um texto forte, é um texto doutrinário. O apóstolo Paulo vai dizer que se a sua fé estiver mal direcionada, ela será uma fé falsa, e portanto, maldita. E aí ele começa a mostrar para nós que a fé pode ser maldição quando ela é uma fé que limita a ação de Deus a um povo, a uma nação exclusiva. É isso que ele chama a atenção no versículo 8. Ora, olha aí, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou essa fé a Abraão. A primeira coisa que ele faz é uma crítica, porque dentro da igreja ali, a igreja da Galácia, algumas pessoas tinham pregado para aquele povo que a nação judaica era mais importante espiritualmente do que qualquer outra nação. E um grupo estava acreditando que ser de origem judaica era ser mais abençoado do que qualquer outra nação. E que bastava ser nascido de linhagem judaica que estaria salvo. E Paulo diz, não é isso que é verdadeira fé. A fé não está pautada na sua árvore genealógica. Não é porque você é de nação tal, ou de qualquer outra linha, que você será salvo por Deus. Não é porque você é filho de crente que você vai ser salvo. Não é porque você é neto de crente que você é salvo. Tem muitos jovens da igreja, muitos adolescentes, né, que dizem assim, não, eu não preciso ir lá na igreja não. Minha mãe está orando por mim, minha avó está orando por mim, eu estou protegido. É engano. Porque Deus não tem neto. Deus só tem filho e filha. Então, se a pessoa não tiver uma relação direta com Deus, está perdido. E Paulo diz isso é na nossa relação pessoal e também nacional. Quantas pessoas ali naquela igreja estavam vivendo esse equívoco porque acreditavam que bastava ser judeu ou cumprir as leis judaicas que ele estaria salvo. Paulo diz, não é isso. Quando Deus preanunciou a bênção, ele preanunciou a bênção a todos os povos. Portanto, não existe um povo mais importante do que outro povo.
Na nossa relação com Deus, a fé pode ser maldita quando nós achamos que a nossa herança física, ela é mais importante do que a nossa fé. E essa é a crítica do apóstolo Paulo. Deus quer abençoar, olha o que diz aí o versículo 8, todos os povos. Ele veio para justificar pela fé até os gentios. Gentios é qualquer nação que não é de origem judaica. Então, o americano, o inglês, o brasileiro, o espanhol, o italiano, qualquer nação pode ter uma relação direta com Deus e ser diretamente abençoado pelo Senhor. Nós temos uma certa dúvida quanto aos argentinos na teologia, mas isso é um detalhe, é uma dúvida teológica apenas, né? Brincadeira com os amados irmãos, né? Olha outra coisa interessante, versículo 10. Quando é que essa fé pode ser maldita? Quando as obras são mais importantes que a fé. Diz o versículo 10 o seguinte: os que são das obras da lei. Os que são das obras da lei. Ele não diz os que seguem as obras da lei, mas é aqueles que depositam nas obras a sua proposta de salvação. Diz o apóstolo Paulo aqui à igreja em Gálatas que algumas pessoas achavam que Deus as receberia no céu, não porque elas tinham fé em Deus, mas porque Deus era obrigado a recebê-los no céu. Deus era obrigado porque eles cumpriram todas as leis propostas na Escritura Sagrada. Ora, se eu cumpro tudo que Deus disse que é a lei dele, então Deus é obrigado a me receber no céu. Então eles são da lei porque eles vivem a lei como norma de conduta para as suas vidas e eles acham que serão justificados por causa disso. Mas Paulo diz, isso é um engano, porque a Bíblia vai dizer claramente que aquele que confiar nas palavras da lei e na sua capacidade de cumprir a lei será maldito, porque ele nunca conseguirá cumprir a lei. Por mais que você invista a sua vida em cumprir toda a lei de Deus, a Bíblia é categórica em afirmar que em algum momento do seu dia, das 24 horas que compõem seu dia, você vai quebrar a lei de Deus. Ou por pensamento, ou por palavra, ou por atitude. Por exemplo, você sai no domingo, pela manhã, você acordou, orou, você tomou café louvando a Deus, você veio até aqui agradecendo a Deus, chegou aqui na porta, tinha um estacionamento, você falou, louvado seja Deus, que reservou esse estacionamento para mim. Aí você entra na igreja, até agora, no seu coração não há pecado nenhum, até que uma pessoa esteja sentada no seu lugar. Quem permitiu que aquela pessoa estivesse no seu lugar? E ao passar isso pela sua cabeça, você quebrou a lei. Porque nós temos os nossos lugares de preferência. É ou não é, irmãos? Temos os nossos lugares. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, e vamos ler ali, que está lá no Data Show, vamos ler juntos. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Muitas vezes a palavra do Senhor diz claramente, e o povo concorda, porque o povo achava que poderia cumprir toda a lei de Deus, e o Senhor diz, olha, se alguém quebrar um preceito da lei, quebrou a lei como um todo. Quantos mandamentos nós quebramos dos 10 mandamentos? Todos eles quando quebramos um. Lei de Deus, quando quebrada, não importa quantos versículos você quebrou, e portanto é passível de punição, porque você quebrou aquilo que estava proposto pelo Senhor como norma de conduta. Paulo diz, Gálatas, vocês estão querendo viver observando a lei, os preceitos da lei, guardando todos os dias, todas as festas, achando que guardando tudo isso serão justificados diante de Deus. Vocês jamais conseguirão cumprir todas essas leis, vocês vão quebrar essas leis. Não adianta fazer novena, campanha, não sei mais o que, e criar aí no meio evangélico, né, a campanha das 9 semanas de Israel, suba o morro, desce o morro, mergulha no mar vermelho, Deus te abençoará, fazendo essas obras e acreditando. A relação com Deus não é de obras, a relação com Deus é de fé. E porque eu creio, então eu faço obras. Mas as obras
elas não me salvam. Muito pelo contrário, quando eu foco a minha vida nas obras, eu me distancio do Deus da fé. E eu posso até celebrar um culto desagradável a Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 14, fala sobre isso. E eu quero convidar você para ler, está lá no Data Show. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O Senhor diz assim: eu não me importo com as festas de vocês, com as solenidades de vocês, por mais bonita que sejam essas solenidades, porque elas são frias, vazias de significado, porque vocês estão indo às solenidades, acreditando que cumprindo aquelas solenidades, vocês serão salvos, esquecendo-se do Senhor, que convidou vocês para a festa. É como se Deus te convidasse para o aniversário dele, e ele fizesse uma grande festa, com muita comida, com muita bebida gostosa, e o Senhor convidasse você para um salão. Imagine um salão bem caro aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho a menor ideia de qual é, e do sermão de hoje, do primeiro culto de manhã até agora, ninguém me falou qual é. Você já teve que falar? Copacabana Palace. Ah, é um almoço todo dia lá. Então, você imagina, então você aluga lá e o Senhor fala assim: olha, eu preparei o Copacabana Palace para você, depois tem que cobrar merchandising dele. Então, aí, e Deus está à porta, e você chega, é aniversário do Senhor, e Deus está lá à porta, e Ele te convidou, e você passa direto por Deus. Não cumprimenta, não entrega presente, não fala nada com Ele, fala assim: bolo, salgadinhos, doces, e começa a comer tudo, beber tudo, e o Senhor está à porta, e todas as pessoas entrando para a festa, todas as pessoas entrando para a solenidade, e usufruindo ali da festa e da solenidade, e aí viram as costas e saem, e passam pelo dono da festa, ele está ali de braço cruzado, não recebe um abraço, um cumprimento, um obrigado, um presente, nada, e as pessoas vão embora. Quem confia nas obras, se relaciona assim com Deus. Eu vou preparar minha solenidade, vou preparar minha festa, vou cumprir todos os ritos, vou fazer minhas peregrinações, vou subir as escadas. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, Deus: o Senhor é obrigado a me abençoar, porque eu cumpri todas essas obras. E Deus diz assim: não, o foco no convite era a sua relação comigo. Imagine você à porta dessa festa e as pessoas passando reto, e indo lá só para usufruir daquilo que você tinha preparado para elas. Agora muda a figura. Deus está à porta e você chega e entrega seu presente, abraça e diz assim: Senhor, mesmo com esse ar-condicionado frio, eu quero te dizer... Eu estou vendo um monte de gente assim. Eu estou de toga, aleluia. Mesmo assim, Senhor, eu quero te dizer que é muito bom estar aqui. E o Senhor fala assim: vamos entrar, vamos comer e beber. Não, Senhor, eu só vim para te dar um abraço, eu só vim para te entregar o presente. O que você está dizendo para Deus? Mais importante que a solenidade é o Senhor. Por isso que a fé é mais importante do que a obra. Por isso que a fé pode ser, quando não é fé verdadeira, maldita, porque é crendice. E a crendice acontece até no meio evangélico, porque existem pessoas até no meio evangélico dizendo para a igreja que se você cumprir certos ritos, se você guardar certos dias, se você fizer certas campanhas, Deus abençoará. Mas não são os ritos guardados, as campanhas realizadas. Não. A verdadeira bênção vem porque você entra pela fé na presença do Senhor e tem um coração grato a Deus e diz assim: Deus, eu te agradeço por tantas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, por essa alegria, por essa paz que inunda o meu coração. Então a fé deixa de ser maldição, porque ela não está focada nas obras, e passa a ser bênção, porque quem foca a sua fé nas obras, frustra. Porque você realiza, faz, dá, e nada recebe conforme você tinha santas expectativas, porque Deus não trabalha com troca. Deus trabalha com relacionamento de amor e gratidão. Nós nos levantamos à noite, vamos ao quarto dos nossos filhos, para ver, em primeiro lugar, se eles estão respirando. Quando é bebezinho, a gente põe o dedo assim no nariz, né? É ridículo, né, gente? A gente faz isso, né?
aí vira de lado. Sabe por que a gente faz isso? Por amor. Não é porque fazendo ele vai me amar, porque eu amo, eu faço. Por isso que fé sem obras é morta, assim como obras sem fé também é morta. Então a fé é bênção na nossa vida quando nós entendemos que a justificação não é pelas obras, mas é pela fé. É isso que o versículo 11 vai nos conduzir. Então a fé é bênção na nossa vida quando eu creio que Deus derrama a sua graça sobre mim. Olha o versículo 6. Quando eu creio e vivo como eu creio. O versículo 6 diz, é o caso de Abraão. Então, quando é que a fé é bênção? Quando eu vejo, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão tem tudo. Abraão tem casa, Abraão tem dinheiro, Abraão está com seus pais, Abraão está bem. Abraão está de bem com a vida. Está morando no melhor condomínio da cidade. Abraão está com seus pais, Abraão está com seus amigos, Abraão está saudável, Abraão está feliz, pessoal feliz, Abraão. Aí o Senhor chega para Abraão e diz assim, Abraão, negócio é o seguinte, está tudo bem com você? Tudo bem. Abraão, faz o seguinte, sai da tua casa, da casa da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão não questiona, Abraão não duvida, Abraão não diz assim, Senhor, olha as minhas obras, olha como eu tenho feito. Não. Ele diz que se levantou e foi. Abraão foi. Pense. Imagine, Deus chega assim para você, está tudo bem? Tudo bem. Está feliz? Está feliz? Está com a casa boa? Então, acabei de pagar, Senhor, quitei. Que maravilha. Agora? Sai. Para onde? Para onde eu vou te mostrar. Não, Senhor, me dá uma dica. Vai andando. Pega aí a Dutra e vai. Senhor, mas eu paro no primeiro grau. Segue. Eu estou indo para São Paulo? Vai. Mas o que eu vou falar para o meu sogro? Nada, vai. E ele foi. E a Bíblia vai dizer, é o caso de Abraão, ele creu em Deus. E por causa dessa fé, que não negocia obras, olha o que diz no final do versículo 6, isso lhe foi imputado para justiça. Porque Deus olhou para Abraão e falou, esse homem não me exigiu nada, esse homem não pediu nada, ele simplesmente foi. Essa palavra aí, a palavra imputado ou justificado, é a palavra logizoma, é uma palavra muito séria, é colocar na conta de alguém. É como se Jesus Cristo falasse assim, Abraão, sabe toda a sua dívida de transgressão da lei? Eu estou pagando ela, pode ir, porque você está justificado pela sua fé. Esse é o exemplo. E por isso, quando nós queremos que um só povo é um povo detentor da salvação, e as pessoas descansam nisso e não buscam uma relação com fé, elas se perdem, porque elas não entendem o que aconteceu lá em Gênesis 12, de 1 em diante. Quer ver? O texto vai aparecer lá no Data Show para você, o texto de Gênesis 12, ele diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditos todos os judeus da face da terra. Está escrito isso lá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer ver a tradução disso? Tem um judeu que comenta esse texto, eu vou citar esse judeu, David Stern. Ele diz o seguinte, por meio de você, em grego, ensoi, todos os goim, etne, ou seja, todas as nações serão abençoadas. Deste modo, a passagem que originalmente anuncia a criação do povo judeu é vista por Paulo como sendo também a passagem originária da criação do corpo do Messias, no qual judeus e gentios, todas as nações da face da terra são iguais. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações da face da terra e pregai o evangelho, porque o que garante salvação não é a sua linhagem, porque eu tenho um nome A, B, C ou D, porque eu guardo as tradições e as obras A, B, C ou D.
O que salva uma pessoa é a sua relação direta de fé com o Senhor. Uma fé que entra na presença de Deus e diz assim: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não consigo guardar toda a tua lei. Eu transgrido a tua lei. Eu me arrependo diante do Senhor, porque por mais que eu tente cumprir toda a lei, eu não consigo. Foi isso que Paulo disse lá em capítulo 7 de Romanos. Eu não consigo, mas eu sei que Jesus Cristo pagou o preço por mim e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para me salvar. E eu quero dizer que eu creio nisso, porque essa fé o Senhor colocou no meu coração mediante a graça. E eu quero te agradecer, porque eu, passível de ir para o inferno, o Senhor me resgatou das trevas para a luz, por tua graça, colocou essa fé no meu coração, e agora eu quero dizer para o Senhor, que por causa dessa fé que o Senhor colocou no meu coração, eu vou viver realizando boas obras, em agradecimento ao que o Senhor fez na minha vida, em agradecimento ao que o Senhor fez na minha vida, porque quando a fé não se manifesta em boas obras, ela é uma fé morta. Não adianta falar e não realizar. Por isso que versículo 8 vai dizer que nós temos que crer. Olha o versículo 8 de Gálatas 3, que a Escritura já pré-anunciou que Deus justificaria pela fé os gentios. E Ele pré-anunciou isso no Evangelho a Abraão. Por isso que todos os povos que entendem isso são abençoados. E é interessante porque diz o versículo 9 que quem abençoa é Deus, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não são abençoados por Abraão, ou por pertencerem à linhagem de Abraão. São abençoados porque têm a mesma fé, creem no mesmo Deus que Abraão. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás apareceu um pastor na televisão, um gringo, dizendo o seguinte: eu sou judeu, eu tenho a bênção de Abraão, portanto eu posso abençoar as pessoas, porque eu sou da linhagem judaica e eu tenho a bênção de Abraão. Olha só, não leu Gálatas, não leu Romanos, está mais perdido do que tudo. Desconhece o que a Escritura Sagrada nos ensina. Os povos são todos amados por Deus, até os argentinos. Todas as pessoas da face da terra são amadas por Deus. Todas. Não há distinção de pessoas quando elas confessam e apresentam ao Senhor. Por mais que a gente possa brigar no futebol, por mais que a gente tenha brincadeira com o português, até o português é amado pelo Senhor. Não é? Todos os povos, é maravilhoso isso. A fé está aí extensiva, aberta pela graça do Senhor. Quando é que eu sei então que a fé é bênção na minha vida? O texto termina com o texto no versículo 11, ao dizer que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Jesus Cristo falou isso em Mateus capítulo 8, mas em Romanos capítulo 9 fica mais evidente ainda. Romanos capítulo 9, verso 6 ao verso 8, está lá projetado, o texto diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, aquela que vem pela fé no Filho de Deus. Meus irmãos, o que é que eu levo para casa? As frustrações estão aí. Nós nos frustramos muito, e conhecemos pessoas que se frustram também, na sua família, seus amigos, na sua vida profissional. Isso é natural, é inerente à vida, não tem como. Mas se nós não quisermos sofrer a pior das frustrações, que é a de viver uma espiritualidade que nos conduz a uma relação de maldição e não bênção, precisamos reavaliar a fé como centro da nossa vida. Não acreditar numa proposta de que se eu for bonzinho, que se eu realizar todas as obras, Deus vai me salvar. Mas entender que eu quebro a lei de Deus todos os dias, com pensamentos, palavras e atitudes. E o que de fato vai me salvar é me quedar aos pés de Cristo Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque por mais que eu tente não errar, eu ainda erro.
Mas eu quero dizer que eu não entro numa relação de troca contigo. Do Senhor eu não exijo nada. Eu estou aqui como Abraão, dizendo: Senhor, fala, porque eu só quero seguir o roteiro que o Senhor tem para a minha vida. Fala, Senhor. Me diz onde eu devo andar. E com a fé andarei. E pela fé manifestarei boas obras. Não serei avarento, serei generoso. Vou cuidar com que as minhas palavras sejam sempre palavras sábias, boas, palavras que edifiquem. Eu quero falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Senhor, me ajuda para que as minhas obras revelem a minha fé e o Senhor seja glorificado. Essa é a relação que eu quero ter com o Senhor. Aí sim, teremos uma fé que jamais nos frustrará, porque nós não estamos esperando troca, mas apenas cedendo em louvor nossa vida na presença dEle. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Eu sei que você conhece muitas pessoas frustradas com Deus e com a religião. Ore por elas, porque essa frustração é fruto de uma tentativa de negociar com Deus. E com Deus não se negocia, só se adora. Creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. E com fé entre na presença dEle, pedindo a bênção dEle sobre sua vida. E faça um compromisso aí com Deus, de manifestar sua fé através de obras. Viva aquilo que você professe. Se você fala de compromisso, viva o compromisso. Se você fala do perdão, viva o perdão. Se você fala do amor, viva o amor. Deus ama aqueles que com fé se aproximam, e entregam suas vidas e buscam o seu favor. Ele não rejeita um coração quebrantado. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos na nossa caminhada. O Senhor não nos deve nada. O Senhor é santo, puro, perfeito, infinito, Deus eterno. Nós somos, ó Deus, pecadores, impuros, limitados, seres criados. Perdoa-nos quando nos sentimos o centro do universo, e quando queremos viver, ó Deus, longe de Ti, achando na nossa autossuficiência que não precisamos ouvir Tua palavra, cantar louvores e dedicar nossa vida ao Senhor. Perdoa-nos. Nós queremos entrar na Tua festa, abraçar o Senhor, lhe consagrar os nossos presentes de adoração e usufruir da Tua companhia. Abençoa-nos, ó Deus, sara, cura e tira toda a frustração do coração dos Teus servos e servas. Enche o nosso coração de repleta alegria que vem de Ti, para que, ao sermos questionados, ó Deus, sobre a razão da nossa alegria, possamos dizer: é porque cremos no Deus que nos ama e amamos ao Deus que cremos. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.